Na leitura do testamento, meu pai se levantou da cadeira com aquele sorriso que eu conhecia tão bem, o sorriso de quem acha que já ganhou antes mesmo do jogo começar, e declarou para toda a sala: "As 3 fazendas no interior de Goiás ficam todas para o meu filho. Ela não recebe nada." A sala explodiu. Cadeiras rasparam no chão de tábua corrida, taças tilintaram, e umas 25 pessoas aplaudiram como se estivessem assistindo ao gol do título do Brasileirão. Meu irmão mais velho, Gustavo, ficou ali parado, aceitando os parabéns como se fosse uma consagração merecida. A noiva dele, Jéssica, levou a mão ao peito e sussurrou alto o suficiente para que todos ouvissem: "Amor, você merece muito isso." Até minha mãe, que normalmente só chorava em novela das 9, enxugou o canto do olho com a ponta do guardanapo bordado, orgulhosa como nunca. Eu não bati palmas. Não franzi a testa. Não pisquei sequer. Apenas sorri, um sorriso pequeno, tranquilo, daqueles que sempre faziam o Gustavo achar que eu estava sendo educada em vez de perigosa. Então virei minha cabeça na direção do advogado da família, Dr. Silveira, que praticava direito de família desde antes de eu nascer, e disse a frase que congelou cada respiração naquela sala: "Você realmente não sabe de nada, não é?" Dr. Silveira endireitou o corpo, piscando por trás dos óculos de grau grosso. Para um homem que sempre pareceu inabalável, a confusão no rosto dele foi satisfatória. Ele olhou para baixo, para a pasta grossa de inventário no colo dele, depois de volta para mim, como se alguma linha do texto fosse saltar da página e se explicar sozinha. Foi quando meu pai berrou: "Não o quê?" A voz dele rachou na última palavra, tão alta que assustou uma das primas, que deixou cair a taça de espumante. O vidro se estilhaçou no piso de madeira, e por 2 segundos completos, os únicos sons na sala eram o zumbido do ventilador de teto acima de nós e o barulhinho dos cacos rolando até parar. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Todas as cabeças viraram para mim. Todos os sorrisos desapareceram de todos os rostos. Cada pessoa naquela sala, 25 pessoas espremidas na sala de estar da casa da fazenda, bandejas de salgados esfriando na mesa lateral, uma faixa pendurada meio torta na parede com os dizeres "Celebrando o legado de Dona Eulália", de repente percebeu que alguma coisa estava vindo e eles não estavam preparados. Antes de eu te contar exatamente o que meu pai não sabia, e antes de eu te mostrar como uma mulher quieta com uma pasta cheia de papéis conseguiu virar uma tarde inteira de cabeça para baixo, deixa eu te levar de volta no tempo. Porque histórias como essa não começam em leituras de testamento. Elas começam anos antes, nos momentos que ninguém se lembra, exceto a pessoa que os viveu. Se você tivesse conhecido minha família antes daquele dia, talvez pensasse que éramos a imagem perfeita de uma família brasileira de sucesso rural. Casa grande na fazenda principal em Pirenópolis, renda de arrendamento sempre chegando, cartões de Natal com roupas combinando, churrascos de fim de ano onde meu pai se gabava para os vizinhos sobre como nosso patrimônio estava crescendo. Mas por trás de todo esse brilho, havia uma hierarquia silenciosa que comandava tudo. E no topo absoluto dessa hierarquia estava um nome: Gustavo. Desde o momento em que ele chegou da maternidade, com 3 dias de vida e já parecendo que o mundo se curvaria para ele, as pessoas notavam meu irmão. Ouviam ele primeiro, perdoavam ele mais rápido, culpavam ele menos. Ele foi o capitão do time de futebol do colégio, o garoto que todo técnico elogiava, o jovem que cada tia e tio previa que um dia assumiria as rédeas da família. Eu cresci na sombra que ele projetava. Professores confundiam nossos nomes e só se corrigiam quando o Gustavo ria. Em festas de aniversário, os presentes dele eram abertos primeiro porque ele é o mais velho, deixa ele ir. Na mesa de jantar, meu pai fazia perguntas para ele sobre planos, sonhos, ambições. As minhas eram respondidas com um distraído: "Que legal, filha." Não era que alguém não gostasse de mim. Eu não era maltratada, nem recebia gritos, nem nada dramático assim. Eu era simplesmente invisível. A menina que sempre se virava sozinha.
Aquela que não precisava de nada. Aquela que ficaria bem. Até os momentos que deveriam ter sido meus nunca foram completamente. Quando eu passei no vestibular da Universidade Federal de Goiás, com nota alta em agronomia, meu pai mal levantou os olhos do cafezinho dele. Alguém tem que estudar essas coisas de terra, ele disse, como se meu futuro inteiro fosse um inconveniente. Quando pedi dinheiro para um curso preparatório no 3º ano do ensino médio, minha mãe suspirou e disse que não era o momento. O Gustavo precisava de equipamento novo para o time de futebol. Você já é tão inteligente, ela acrescentou. Vai dar um jeito. A verdade é que eu dei um jeito. Mas não da forma que eles esperavam. No meu aniversário de 22 anos, enquanto o Gustavo estava sendo brindado em algum churrasco de família por gerenciar os contratos de arrendamento, eu juntei tudo o que tinha, coloquei no meu Gol velho, peguei a rodovia e não olhei para trás. Dirigi para o norte, as montanhas ficando para trás, o cerrado se abrindo à frente, e prometi a mim mesma que construiria uma vida onde ser a quieta não significava ser a esquecida. Acabei trabalhando com consultoria agrícola. As pessoas acham que agronomia é só sobre plantar e colher. E sim, tem um pouco disso. Mas para mim, foi a primeira vez que fui julgada por mérito em vez de posição na família. No escritório onde trabalhei, ninguém se importava quem era o Gustavo. Ninguém se importava com as fazendas Whittaker ou os grandes planos do meu pai. O que importava era se você aparecia, se você cumpria o que prometia, se conseguia carregar seu próprio peso. Eu aprendi rápido. Gestão de solo, análise de dados, organização de contratos, coisas que ninguém em casa jamais valorizou, de repente eram exatamente as coisas que me rendiam respeito. Me vi sendo convidada para auditar contratos de arrendamento, coordenar cronogramas de plantio, gerenciar os detalhes silenciosos que mantinham tudo funcionando. Pela primeira vez na minha vida, eu não era a outra filha de alguém. Eu era simplesmente boa no que fazia. E então, havia minha avó, Dona Eulália. Ela era a única pessoa na minha família que realmente me via. Mesmo quando criança, ela costumava me dizer: Marina, você tem os olhos mais claros da família. Você enxerga a verdade das coisas. Naquela época, achei que ela queria dizer que eu notava louça suja ou quadros tortos. Acontece que ela quis dizer algo muito maior. Durante meus anos trabalhando em Goiânia, eu a visitava sempre que podia. Ela morava numa casa simples perto do centro histórico de Pirenópolis. Janelas sempre abertas para o ar fresco da serra. Uma varanda com rede que rangia toda vez que ela se balançava nela. Ela perguntava sobre meu trabalho, meus clientes, meus planos, e realmente escutava. Essas visitas se tornaram meu oxigênio. Vovó nunca disse nada duro sobre meu pai ou o Gustavo. Ela não precisava. Ela apenas me olhava com aqueles olhos azuis afiados e dizia coisas como: tem mais de um tipo de força, filha. Sua família acha que barulho significa liderança. Não significa. Se ao menos eles tivessem escutado. Porque anos depois, muito tempo depois dos uniformes de trabalho, muito depois das viagens para fazendas distantes, muito depois de eu ter aprendido como papelada e poder silenciosamente moldam tudo, seria a crença da vovó em mim que mudaria tudo. E seria o motivo de que, naquela tarde da leitura do testamento, quando meu pai berrou na frente de 25 pessoas, não o quê? Eu nem sequer pisquei. Eu já sabia a resposta. Você não consegue entender o que aconteceu naquela leitura de testamento, a menos que entenda como era crescer numa casa onde cada elogio tinha uma direção, e nunca apontava para mim. Nem uma vez, nem mesmo por acidente. As pessoas acham que favoritismo parece com presentes caros ou tratamento especial. E às vezes parece mesmo. Mas na nossa casa, era mais silencioso que isso. Estava nas pausas, nas perguntas que ninguém me fazia, na forma como os erros do meu irmão eram tratados com risadas enquanto minhas necessidades eram lidadas como inconvenientes. Não me lembro da primeira vez que alguém chamou o Gustavo de o futuro da família. Era apenas algo que os adultos diziam. Em churrascos, festas de aniversário, formaturas,
Sempre que os parentes se reuniam, alguém dava um tapinha nas costas dele e falava sobre como ele ia carregar o nome dos Oliveira. Diziam isso com tanta certeza que, mesmo criança, eu sabia que discutir com isso seria como discutir com a gravidade. Simplesmente era assim. Lembro de um 7 de setembro quando eu tinha 10 anos. Estávamos no sítio de um primo, todo mundo suando debaixo do sol de setembro. Churrasqueiras fumegando, crianças correndo no terreiro. Eu tinha passado uma semana praticando estrelinhas e cambalhotas porque queria mostrar para a vovó. Queria que alguém notasse que eu tinha me esforçado em alguma coisa. Mas no momento em que tentei, o Gustavo pulou na piscina de lona fazendo uma bomba enorme, encharcando metade da família, e todo mundo explodiu em risadas e aplausos. Minha mãe acenou para mim da cadeira de praia dela e disse: "Filhinha, não agora. Você vai se sujar toda." Fiquei ali parada, respingos de água escorrendo, percebendo que às vezes a pessoa não precisa ouvir que é secundária. Ela apenas vê para onde o holofote aponta. No ensino médio, parei de tentar competir por atenção. Entrei em clubes que não se sobrepunham às atividades do Gustavo, em parte para evitar comparações, em parte porque eu sabia como o jogo funcionava. Meu pai ia a todos os jogos do Gustavo, mas quando competi numa Olimpíada de Ciências no segundo ano, ele disse que não entendia muito desse tipo de coisa. Então ficou em casa para consertar uma cerca quebrada. Minha mãe trouxe biscoitos no dia seguinte, toda orgulhosa, até acrescentar: "Mas não faz alarde, viu? O Gustavo tem decisão de campeonato no fim de semana." Até os feriados tinham hierarquia. Natal começava com o Gustavo abrindo a maior caixa, depois a segunda maior, depois a terceira. Os meus eram práticos: blusas, sapatos, material escolar, presentes nos quais você não precisa pensar muito. Quando passei na Federal com bolsa, minha mãe me abraçou. Mas meu pai só disse: "Bom, alguém tem que aprender essas coisas. Seu irmão já tem um futuro de verdade ajudando com os arrendamentos." Os arrendamentos. Esse sempre foi o fio de ouro. Meu pai adorava falar sobre eles. 3 fazendas no interior de Goiás. Não eram propriedades de luxo, mas eram estáveis. Terras antigas de família em Abadiânia, Corumbá de Goiás, e uma um pouco melhor perto de Anápolis. Vovó Eulália tinha comprado a primeira décadas atrás usando a aposentadoria dela e economias dos anos que trabalhou como professora primária. Ela construiu seu pequeno império devagar, cuidadosamente, garantindo que cada terra tivesse arrendatários que ela conhecia. Ela lembrava o nome de cada família e até mandava presentes de Natal para as crianças. Gustavo era aquele em quem meu pai confiava com elas. Desde os 18 anos, ele coletava os pagamentos de arrendamento, coordenava reparos, entregava recibos para o papai. Recibos, eu descobri depois, que frequentemente eram inflados ou simplesmente não existiam. Mas naquela época, meu pai acreditava em cada palavra. "O menino trabalha duro", ele dizia. "Está aprendendo o negócio, vai cuidar de nós um dia." Eu nem estava na conversa, mas a vovó via as coisas de forma diferente. Ela morava numa casinha amarela perto do centro histórico de Pirenópolis, o tipo de casa pequena que as pessoas passavam dirigindo sem notar. A luz do sol batia na sala de estar dela de um jeito perfeito através das cortinas finas, transformando a poeira em um brilho suave. Ela ficava sentada na cadeira de balanço com as agulhas de tricô estalando, e eu me esparramava no chão com qualquer livro que estivesse lendo. Ela sempre me fazia perguntas de verdade, aquelas nas quais você tinha que pensar. O que você aprendeu essa semana? O que você fez que te deixou orgulhosa? O que você está planejando fazer agora? Ela dizia que minha mente funcionava como uma bússola, que eu conseguia ver para onde as coisas estavam indo muito antes de chegarem lá. Eu não sabia o que ela queria dizer até anos depois. Uma tarde, quando eu tinha 19 anos e estava em casa vindo da faculdade para um fim de semana, a encontrei organizando uma pilha de papéis de gestão de propriedades. As mãos dela tremiam levemente por causa da artrite, mas os olhos continuavam afiados. Ela olhou para cima e perguntou: "Alguma coisa disso faz sentido para você?" Peguei um livro-caixa,
Passei os olhos numa página e imediatamente vi inconsistências. Reparos emergenciais demais. Recibos em dinheiro demais. Números que não batiam com os históricos de pagamento dos arrendatários. Mencionei isso gentilmente, esperando que ela desse de ombros. Em vez disso, ela assentiu devagar, como se estivesse confirmando algo que já suspeitava. Eu pensei isso, ela disse. Você enxerga a verdade das coisas. Não contei para meus pais. Não contei para o Gustavo. Não contei para ninguém. Não estava tentando pegar ninguém. Só achei que a vovó precisava de ajuda para organizar os papéis dela. Mas aquele momento plantou a semente que mais tarde cresceu e se transformou em tudo o que aconteceu na leitura do testamento. Depois da faculdade, fiquei à deriva. Não sabia o que queria. Trabalhei em empregos temporários, juntei dinheiro, discuti com meu pai sobre voltar mais para casa. Eventualmente consegui o emprego em consultoria agrícola. Não era um sonho, era uma saída. E acabou sendo o primeiro lugar onde senti que pertencia. Na consultoria, ninguém conhecia o Gustavo. Ninguém se importava com arrendamentos de família, ou dias de glória no futebol colegial, ou quem carregava o nome Oliveira. Eles se importavam se você fazia seu trabalho, se cumpria o combinado, se podia confiar em você. E podiam confiar em mim. Fui designada para a logística de plantio primeiro, depois suporte de operações. Aprendi como cadeias de suprimento funcionavam, como gerenciar inventário, como lidar com papelada que tinha que ser precisa porque vidas dependiam disso. Aqueles anos se tornaram a fundação que mais tarde me ajudou a entender os ângulos legais e financeiros de tudo que a vovó me pediu para cuidar. Enquanto isso, a distância entre mim e meus pais aumentava. Ligações vinham menos frequentemente. Feriados ficavam mais silenciosos. Meu pai só entrava em contato quando o Gustavo precisava de ajuda para verificar contratos ou checar reparos, sempre assumindo que eu não tinha mais nada acontecendo. Mas toda vez que eu voltava para casa de folga, visitava a vovó. Ela fazia chá mate gelado, abria as janelas para deixar o ar da serra entrar pela casa e conversava comigo sobre o legado da família, não o dinheiro, mas a responsabilidade. Ela acreditava que terras arrendadas não eram apenas bens, eram casas de pessoas. Esses lugares pertencem às famílias que vivem neles tanto quanto pertencem a nós, ela dizia. Um bom proprietário é um bom guardião. Ela nunca disse que eu assumiria um dia. Ela nunca criticou o Gustavo. Ela simplesmente me ensinou silenciosamente, firmemente, como se estivesse me preparando para algo que já via chegando. Olhando para trás, percebi que ela sabia a verdade muito antes de qualquer outra pessoa. A verdade sobre o que meu pai acreditava. A verdade sobre o que o Gustavo queria. E a verdade sobre quem eu eventualmente teria que me tornar para proteger o que importava. Porque famílias não desmoronam numa tarde. Elas desmoronam gota a gota, momento a momento, até que um dia a represa se rompe. E para nós, aquele dia de ruptura chegaria mais cedo do que qualquer um deles imaginava. Se sair de casa aos 22 anos foi o primeiro sopro de liberdade que tomei na minha vida, trabalhar com consultoria agrícola foi a primeira vez que o ar realmente pareceu limpo. Tem algo sobre entrar num escritório técnico pela primeira vez, aquele cheiro de papel e café fresco, computadores ligados, gente séria discutindo safras e contratos, que faz você perceber o quão pequeno seu mundo antigo tinha sido. Lembro de estar sentada na minha mesa naquele primeiro dia, caderno novo aberto, e pensar: ninguém aqui conhece o Gustavo. Ninguém aqui conhece meu pai. Ninguém aqui conhece os arrendamentos Oliveira. Pela primeira vez, eu poderia ser apenas eu. Esse pensamento me carregou através do choque do trabalho intenso. E acredite, foi um choque. O tipo de choque que te atinge às 6 da manhã quando você percebe que tem que revisar 20 contratos antes do almoço. Mas por baixo da pressão, dos prazos, das cobranças intermináveis, algo inesperado aconteceu. Descobri que podia confiar em mim mesma. Não porque alguém me disse que podia, mas porque eu tinha que confiar. Havia noites em que eu chegava em casa com os braços tremendo de cansaço e pensava sobre casa.
A forma como a voz do meu pai mudava quando ele falava com o Gustavo, cheia de orgulho, cheia de fé. A forma como ele olhava para mim como se eu fosse uma peça de quebra-cabeça de uma caixa diferente. Aquilo costumava doer. Mas naquele mundo, cercada por pessoas que te julgavam pelo esforço e não pela linhagem, a velha dor se transformou em clareza. Pela primeira vez, eu não estava em segundo lugar. Não estava sendo ignorada. Não era aquela que vai ficar bem sozinha. Eu era capaz. Durante uma rotação de logística, descobri outra coisa. Eu tinha uma mente feita para detalhes. Enquanto outros reclamavam dos inventários de insumos e cronogramas de transporte, eu me via naturalmente mapeando como tudo se encaixava. Quais remessas estavam atrasadas porque faltava uma assinatura? Qual unidade não tinha entregado seus formulários de manutenção? Quais números não se alinhavam nos relatórios de uso de combustível? Nada escapava de mim. Não porque eu era brilhante, mas porque passei anos sendo a quieta na sala, observando tudo enquanto ninguém me observava. E na consultoria agrícola, essa habilidade era ouro. Me deram mais responsabilidades. Escrevi relatórios que viraram procedimentos. Gerentes seniores começaram a me pedir para verificar 2 vezes registros de equipamentos ou confirmar cadeias de custódia de documentos. O respeito não era chamativo. Ninguém aplaudia como faziam pelo Gustavo nos jogos de futebol dele. Mas era firme, confiável, conquistado. Eu não era pensamento posterior de ninguém. A ironia era que quanto mais eu crescia profissionalmente, menos conectada ficava com minha família. Ligações da minha mãe eram curtas. Meu pai só ligava quando o Gustavo precisava de alguma coisa. Quando fui promovida, mandei mensagem no grupo da família. O Gustavo respondeu com um joinha. Meu pai nem respondeu. A única pessoa que comemorou comigo foi vovó Eulália. Ela me ligou no dia seguinte e disse: "Você está com a voz diferente, mais forte." Lembro de estar sentada do lado de fora do meu apartamento, tarde morna de Goiânia se instalando, pensando que ela era a única pessoa que me ouvia claramente. Às vezes, durante as folgas, eu dirigia até lá para vê-la. Ela estaria na varanda balançando suavemente com uma manta sobre os joelhos, o cabelo prateado preso com um grampo. Quando me via, ela se iluminava de um jeito que aquecia meu peito, como se alguém tivesse aberto uma janela. "Como a consultoria está te tratando, querida?" "Melhor do que eu esperava." "E como a família está te tratando?" Eu hesitava. "Mais ou menos igual." Ela assentiu, olhos suaves. "As pessoas não mudam até quererem mudar." Uma noite, ajudei ela a trazer as compras do mercado. Sentamos na mesa da cozinha com 2 copos de chá mate gelado suando sobre os porta-copos que ela mesma tinha feito de crochê. Ela perguntou o que eu fazia na consultoria, não só de passagem, mas realmente querendo entender. Os sistemas, a papelada, as auditorias, os protocolos. Expliquei como um único recibo faltando podia criar uma onda que bagunçava toda uma cadeia de operações. A expressão dela ficou pensativa. "Você mantém as coisas honestas." Ela disse baixinho. "Isso é mais raro do que você pensa." Não percebi na época, mas ela estava me estudando. Estudando quem eu estava me tornando. Não a criança que ela viu crescer à sombra do meu irmão, mas a adulta moldada por disciplina, independência e clareza. Anos se passaram. Terminei meu tempo na consultoria de campo, voltei para casa brevemente, depois me mudei para um apartamento modesto perto de Goiânia. A vida civil parecia estranha no começo. Senti falta da estrutura, do ritmo. Então consegui uma posição como analista júnior para uma empresa imobiliária rural no centro. Não era trabalho glamuroso, mas era estável, e usava toda a habilidade que aprendi na consultoria, rastreando detalhes, gerenciando documentação, detectando inconsistências. Aprendi mais sobre propriedade do que jamais esperava. Contratos de arrendamento, servidões, leis de zoneamento, estruturas de trust, transferências de patrimônio. Palavras que costumavam soar como algo que meu pai falava quando queria soar importante, agora se tornaram ferramentas que eu entendia profundamente. E quanto mais aprendia, mais pensava naquelas fazendas.
Não com inveja, não com ressentimento, apenas com curiosidade. Meu pai sempre disse que o Gustavo ajudava a gerenciar os arrendamentos. Mas os números, a papelada, os recibos que a vovó uma vez me mostrou, nunca se alinhavam direito. E agora, com treinamento e experiência por trás de mim, percebi que eles não eram feitos para se alinhar. Eram feitos para confundir qualquer um que não soubesse o que procurar. Exceto que agora eu sabia. Uma noite, depois de terminar um dia longo no escritório, liguei para a vovó do estacionamento. Contei para ela sobre arrendatários que tentavam contestar aumentos de aluguel, sobre proprietários que escondiam despesas em categorias vagas, manutenção, emergência, diversos. Ela ouviu tudo o que disse. Então, depois de uma longa pausa, ela disse baixinho: Marina, quero que você venha me visitar esse fim de semana. Tem uma coisa que preciso que você olhe com seus olhos. Perguntei o que era. A voz dela ficou ainda mais suave. Algumas coisas não estão batendo, e confio em você para me dizer a verdade. Achei que era só papelada. Talvez um cheque faltando. Talvez uma discrepância com o arrendatário. Mas enquanto dirigia pela serra em direção a Pirenópolis naquele sábado seguinte, não conseguia me livrar da sensação de que isso não era só sobre documentos. Era sobre família, sobre legado, sobre algo muito maior do que eu entendia. E eu não estava errada. Porque aquele fim de semana, aquele com 2 pastas, uma garrafa térmica de café forte o suficiente para acordar os mortos, e o primeiro olhar verdadeiro por trás da cortina, foi o fim de semana em que tudo na nossa família silenciosamente mudou. O fim de semana em que o futuro não apontava mais para o filho que meu pai adorava. O fim de semana em que meu papel na história dos Oliveira começou a mudar de personagem de fundo para aquela segurando a verdade. Ainda lembro como o vento da serra estava quando estacionei na entrada da casa da vovó Eulália, naquela manhã de sábado. Fresco, levemente úmido. O tipo de brisa que fazia os sinos de vento dela tilintarem como pequenos chocalhos. A casa dela em Pirenópolis sempre tinha sido uma espécie de refúgio para mim. Um lugar onde o tempo desacelerava. Mas naquele dia, quando saí do carro, algo no ar parecia mais pesado. Expectante. Ela já estava esperando na varanda, casaco de lã abotoado mesmo não estando frio. 2 pastas grossas empilhadas ordenadamente na mesinha de vime ao lado dela. Quando me viu, ela não acenou como de costume. Ela apenas assentiu, uma vez, devagar e séria, e disse: Temos muito a revisar, querida. Dentro, ela já tinha feito café, forte o suficiente para descascar tinta, como gostava de dizer, e colocado seu bloco de notas amarelo gasto na mesa. Ela empurrou a primeira pasta em minha direção. Começa com essa. Abri e senti meu estômago apertar. Esses não eram papéis casuais. Eram registros, extratos bancários, livros caixa de arrendamento, notas fiscais de manutenção, comprovantes de cheques de arrendatários que reconheci pelo nome. E logo de cara, com apenas uma olhada, eu sabia que algo estava errado. Os números não batiam. As datas não batiam. E a caligrafia. Ah, eu conhecia aquela caligrafia. Num registro de manutenção que alegava um reparo emergencial de telhado de R$ 4.500, a assinatura do Gustavo estava rabiscada no rodapé. Virei para a próxima página. Outro reparo emergencial. Depois outro. Alguns recibos fotocopiados tão apagados que eram ilegíveis, alguns simplesmente não existiam. Vovó me observava enquanto eu virava cada página. A boca dela não se mexeu, mas os olhos dela diziam que ela já sabia. Depois de quase 20 minutos de silêncio, ela finalmente perguntou: Só me diz, filha. Me diz o que você está vendo. Coloquei a pasta para baixo gentilmente. Está faltando dinheiro, eu disse. E não só uma vez. Isso está acontecendo há tempo. A mandíbula dela endureceu. Não com raiva, com desgosto de coração. Um silêncio fino se estendeu entre nós, quebrado apenas pelo tic-tac do velho relógio de parede acima da pia dela. Então ela abriu a segunda pasta e deslizou em minha direção. Se ele consegue sangrar as fazendas enquanto estou viva, ela disse suavemente, imagina o que ele faria quando eu partir.
Dentro da pasta estavam documentos preliminares. Papel pesado, assinaturas limpas, espaços em branco esperando para serem preenchidos. Um trust revogável em vida nomeando ela como administradora vitalícia e eu como sucessora. Um cronograma de bens listando cada propriedade. Abadiânia, Corumbá de Goiás, Anápolis. 8 escrituras de transferência, sem assinatura, mas prontas. Mandei meu advogado preparar isso há meses, ela disse, a voz baixa, mas firme. Não tinha certeza de quando te mostrar, mas agora sei que é a hora certa. Minha garganta apertou. Vovó, isso é tudo. Sim, ela disse. E vai para você. Balancei a cabeça instintivamente. Por que eu? Por que não a mamãe? Ou até o Gustavo, se a gente consertar essa situação do dinheiro. Não quero explodir a família. A expressão dela suavizou. Não era pena. Era a compreensão profunda de alguém que esperou anos para eu fazer essa pergunta. Marina, ela disse pegando minha mão. Não estou te dando essas fazendas porque você é a favorita. Estou dando porque você é a única que enxerga as coisas com clareza. Você cuida de pessoas. Você não usa poder para fazer barulho. Você usa para fazer ordem. Mas o papai vai pirar, sussurrei. O Gustavo vai ser forçado a crescer. Ela interrompeu gentilmente. Aquele menino foi elogiado desde que conseguiu andar e olha onde isso levou. Desonestidade, atalhos, decisões descuidadas. Não estou punindo ele. Estou protegendo tudo que construí de quem ele está se tornando. Olhei fixamente para a pilha de escrituras. O trust, as linhas de cartório esperando por assinaturas. Parecia irreal, como se estivesse segurando algo pesado demais para minhas mãos. Você tem certeza? Perguntei. Ela apertou meus dedos, o aperto surpreendentemente forte. Minha filha! Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Passamos o resto da tarde repassando os documentos juntas. Cada linha, cada cláusula, cada cronograma, cada definição. Ela explicou como um trust em vida evitava inventário, como escrituras de transferência transferiam propriedade imediatamente, como uma vez que o cartório as registrasse. As propriedades pertenceriam legalmente a mim, aprovasse a família ou não. Ela não estava escondendo nada. Ela queria que eu estivesse informada, preparada, capaz. Em algum momento, o sol começou a se pôr e sombras se alongaram pela cozinha. Ela se levantou devagar, esfregando os joelhos, e disse: O cartório estará aqui segunda de manhã. Já está tudo arranjado. Você vai assinar como sucessora do trust. Eu vou assinar as escrituras. Vamos registrar no cartório de imóveis antes do meio-dia. Minha respiração travou. Essa não era uma conversa sobre o futuro. Isso estava acontecendo agora. Por que tão cedo? Perguntei baixinho. Ela olhou em direção à porta de vidro onde o último raio de sol pintava o céu de laranja. Estou cansada, querida, ela disse. E sei que meu tempo está diminuindo. Preciso saber que está tudo em mãos seguras. Segunda chegou mais rápido do que esperava. O tabelião chegou usando um blazer azul marinho e carregando uma pasta executiva que clicava quando ela abria. A presença dela encheu a pequena cozinha com um ar de finalidade legal. Vovó assinou cada escritura com mãos que não tremeram nem uma vez. Iniciei cada página, assinei cada lugar que ela apontou, registrei cada instrução que ela me deu. Quando a tabeliã saiu, vovó serviu 2 copinhos pequenos de cachaça, só um pouquinho. Está feito, ela disse, batendo o copo dela levemente contra o meu. Agora ficamos quietas. Ninguém precisa saber até o dia em que alguém tentar tomar o que não é deles. Queimamos as cópias rascunho na churrasqueira do quintal naquela noite. A fumaça subiu em direção às palmeiras, levando embora os últimos restos de segredo. Segurei o envelope à prova de fogo contendo os originais, pressionando contra meu peito como algo vivo. Pelos próximos 2 anos e meio, nada pareceu incomum. O Gustavo se gabava sobre os arrendamentos. Meu pai elogiava a responsabilidade dele. A família falava sobre herança futura como se já estivesse decidida. E ninguém, nem uma única pessoa,
se deu ao trabalho de olhar os registros do cartório. Se tivessem olhado, teriam visto meu nome claro como o dia em cada escritura. Mas negação é uma coisa poderosa. É mais fácil se agarrar a uma história que você ensaiou a vida inteira do que encarar a verdade escrita claramente em tinta. Conforme a vovó ficava mais magra e mais frágil, ela sempre me fazia a mesma pergunta silenciosa cada vez que eu visitava. Ainda nosso segredo? E eu respondia do mesmo jeito toda vez. Sim, ainda nosso segredo. A última vez que a vi viva, ela segurou minha mão tão apertado que a aliança de casamento dela pressionou minha pele. Ela sussurrou: "Lembra, querida, papel vence promessas todas as vezes." Ela faleceu 13 meses antes da leitura do testamento. E aquele foi o dia em que a história silenciosa começou a mudar para a barulhenta. A que eventualmente explodiria numa sala cheia de pessoas aplaudindo que não faziam ideia de qual era a verdade real. Luto pode deixar famílias mais carinhosas, ou pode torná-las estratégicas. Depois que vovó Eulália partiu, a família Oliveira foi com a segunda opção. O funeral foi tranquilo, gentil, quase pacífico. As pessoas se abraçaram, choraram lágrimas suaves, falaram sobre o bolo de fubá dela e a paciência dela e o jeito como ela sempre lembrava dos aniversários. Mas logo na manhã seguinte, aquela suavidade evaporou. Mamãe me ligou enquanto eu estava fazendo minha mala para voltar. "Filha, você pode ficar mais um dia?" A voz dela tinha aquela qualidade frágil e trêmula que ela guardava para notícias delicadas. "A gente precisa conversar sobre as propriedades. Não sobre a vovó. Não sobre as memórias dela. Não sobre como honraríamos a mulher que manteve todos nós unidos. As propriedades." Quase disse não. Deveria ter dito não. Mas algo no tom dela, fino, quase ensaiado, me fez concordar. Olhando para trás, foi o primeiro sinal de que as coisas estavam se movendo por trás de portas fechadas. Quando cheguei na casa no dia seguinte à tarde, a atmosfera estava errada. Pesada. Como entrar na rodada final de uma negociação quando você não foi informada sobre o que é a reunião? Meu pai estava sentado na cabeceira da mesa de jantar, mangas arregaçadas, bloco de notas jurídico na frente dele. O Gustavo estava relaxado à direita dele, girando uma caneta entre os dedos como se tudo fosse rotina. Mamãe estava atrás deles, enchendo xícaras de café que ninguém tocava. Havia documentos no centro da mesa. Nítidos, recém-impressos, oficiais demais para uma conversa de família. "Senta, filha," mamãe disse, gesticulando para a cadeira oposta ao papai. Não sentei. Papai pigarreou do jeito que fazia antes de anunciar algo que esperava que a sala aceitasse sem questionar. "Isso é só uma renúncia simples," ele começou. "Estamos mantendo tudo na família, mas para evitar confusão depois, precisamos que você assine dizendo que não está esperando uma parte dos arrendamentos." Pisquei uma vez. Devagar. Ele empurrou uma única folha em minha direção. No topo, renúncia de interesse de herança, propriedade imobiliária. Abaixo, 8 endereços. Meu batimento cardíaco não disparou. Minhas palmas não suaram, porque eu sabia algo que eles não sabiam. Eu já era dona de cada uma daquelas propriedades. Mamãe entrou rapidamente, a voz docemente melosa. "É só papelada, Marina. O Gustavo está aqui cuidando de tudo no dia a dia. Faz sentido ele ter controle total. Isso mantém as coisas em paz." "Em paz?" repeti. O Gustavo se recostou na cadeira. "É, Marina. Ninguém quer advogados envolvidos. Assina e ficamos bem." Me abaixei na cadeira. Não porque eles mandaram, mas porque queria olhar cada um deles nos olhos quando dissesse a próxima parte. "Não vou assinar nada." A temperatura da sala caiu. A mão da mamãe congelou na garrafa térmica. As sobrancelhas do papai subiram tão alto que quase tocaram a linha do cabelo. "Qual é?" Papai disse, a voz apertada. "Não seja difícil. Não se trata de tirar nada de você. É sobre clareza." Empurrei o papel de volta em direção a ele 1 polegada. Não vou renunciar ao que a vovó pretendia para mim. O silêncio depois daquela frase parecia denso, como esperar atravessando melaço. O Gustavo parou de girar a caneta. Pela primeira vez em anos, ele parecia genuinamente confuso.
Mamãe piscou mais rápido que o normal, lágrimas se formando. Papai inclinou a cabeça do jeito que fazia quando eu tinha 10 anos, e ele estava decidindo se eu estava realmente em apuros. De onde isso está vindo? Ele perguntou baixinho. Você nunca se interessou pelos arrendamentos. Nunca fui convidada, respondi. Mamãe se aproximou, dedos tremendo em volta da garrafa térmica. Sua avó queria a família cuidada. Ela odiaria nos ver brigando. Quase ri. Quase. Mas não havia nada engraçado sobre assistir duas pessoas tentarem torcer os desejos de uma mulher morta numa justificativa para apagar a filha deles. Ela não está aqui para ver nada, eu disse suavemente. E não estou brigando. Simplesmente não estou assinando a renúncia de vocês. Papai bateu na mesa tão forte que as xícaras tremeram. Isso é ridículo. Você está agindo como se estivéssemos roubando você. Me levantei pegando minha bolsa. Não. Estou agindo como alguém que entende exatamente o que pertence a ela. O Gustavo pulou de pé, rosto avermelhado. Você está sendo egoísta. Típico da Marina. Complicando tudo mais do que precisa. Típico. Ali estava. A palavra da família esculpida por baixo de todas as gentilezas. Andei até a porta, parando só o suficiente para entregar a única frase que eu sabia que os assombraria. Egoísta é achar que podem reescrever o legado de alguém com uma única assinatura porque é conveniente. A voz da mamãe rachou atrás de mim. Marina, por favor, não saia assim. Mas saí. Andei para o calor pesado da tarde, o ar denso e parado. A porta de tela bateu atrás de mim como um ponto final. Não olhei para trás. Entrei no meu carro, abaixei os vidros e deixei o vento bater no meu rosto. Eles passaram as próximas 3 semanas agindo como se eu estivesse tendo um chilique emocional. As mensagens do grupo os uniam constantemente. Vamos nos curar como família. Não deixa a morte da vovó nos dividir. O Gustavo está assumindo seu papel. Seja solidária. Papai deixou 2 mensagens de voz que foram ficando progressivamente mais irritadas. Você está exagerando isso. Essa atitude é inaceitável. Você está partindo o coração da sua mãe. O Gustavo mandou uma única mensagem. Cresce. Não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, passei 2 noites imprimindo cópias novas das escrituras registradas, revisando o trust e organizando cada documento numa pasta à prova de fogo. Digitalizei tudo em 2 pendrives, um para meu cofre, um para um cofre bancário em Goiânia. Consultei um advogado de direito sucessório. Não para perguntar se os documentos da vovó eram válidos, porque eu já sabia que eram, mas para garantir que nada que a família tentasse pudesse desfazê-los. E nada podia. O trust era blindado. As escrituras estavam registradas. Vovó sabia exatamente o que estava fazendo. As fazendas Oliveira legalmente me pertenciam. Eu só precisava esperar pelo momento em que alguém tentasse tomá-las. Aquele momento chegou 2 semanas depois, embrulhado em papel cartão creme grosso com borda dourada. Um convite. Você está cordialmente convidada para celebrar o legado de Eulália Oliveira e o futuro das propriedades rurais da família Oliveira. A letra da mamãe adicionava: sábado às 3. Sentimos sua falta. Por favor, venha. Era educado, amoroso, caloroso. E uma mentira completa, porque isso não era uma celebração. Era uma coroação. A cena final numa história que eles achavam que já tinham escrito. E mal sabiam eles que eu tinha o final guardado ordenadamente dentro de uma pasta à prova de fogo, esperando para ser revelado. Quando o sábado chegou, o céu sobre Goiás tinha aquela claridade pálida e perfeita, que o Estado parece guardar para dias importantes. Ou cruéis. Dirigi de Goiânia com minha mala de viagem afivelada no banco do passageiro, a pasta à prova de fogo dentro dela, batendo levemente contra o lado conforme o carro fazia curvas. Quanto mais perto chegava do sítio dos meus pais, mais as ruas se enchiam de carros estacionados. Primos de Brasília, velhos amigos de família, vizinhos que assistiram o Gustavo crescer como se ele fosse uma celebridade local. Não parecia um evento memorial. Parecia uma cerimônia de coroação. Tendas brancas pontilhavam o quintal. Garçons descarregavam bandejas de coxinhas, camarões empanados e tortas de limão.
Um barman de colete preto montava sob a jabuticabeira. Alguém tinha arranjado um quadro enorme num cavalete com as 8 propriedades rurais circuladas em vermelho brilhante. Arrastei minha mala pela entrada de terra como se estivesse chegando para uma negociação de negócios, que de certa forma era. Mamãe desceu correndo os degraus no momento em que me viu. Filha, você veio. Ela me abraçou, apertado demais. O perfume dela grudou nas minhas roupas. Papai veio atrás dela, batendo no meu ombro com alegria exagerada. Bom ter a família toda junta, ele disse, olhos piscando brevemente para minha mala com um lampejo de suspeita. O Gustavo e a Jéssica estavam na varanda, ambos segurando taças de prosecco. Ele levantou o copo num brinde zombeteiro. Olha só quem resolveu aparecer, ele disse. Jéssica riu, se encostando nele, diamantes brilhando no dedo dela. Não respondi. Não precisava. Dentro, a casa estava montada como uma apresentação. Folhetos lustrosos intitulados As Propriedades Rurais da Família Oliveira, Uma Nova Era, estavam sobre as mesinhas de centro. Um alto-falante portátil tocava música de piano suave. Arrendatários que alugávamos há anos misturavam-se com a família, sorrindo educadamente. Tudo isso arranjado em torno de uma ideia central. O Gustavo era o herdeiro. O Gustavo era o líder. O Gustavo era o escolhido para carregar o legado. A história já tinha sido escrita. Eles achavam que eu era apenas uma nota de rodapé. Examinei a sala contando rostos. 26, 27, 28. Testemunhas suficientes para que ninguém pudesse alegar que se lembravam errado do que aconteceu depois. Exatamente às 3h10 da tarde, o advogado da família, Dr. Silveira, chegou. Ele parecia agradavelmente convencido, apertando mãos como se estivesse oficiando uma união entre realeza e terra. Ele carregava uma pasta de couro, polida, profissional, completamente inútil diante da verdade que ele ainda não conhecia. Papai bateu na taça de champanhe dele. Pessoal, se reúnam na sala de estar. Vamos começar. As pessoas se amontoaram na sala. Cadeiras rasparam. Crianças foram caladas. A música de piano suave clicou e desligou. Então começou. O Gustavo, de pé atrás do papai como um príncipe ao lado do trono, levantou o copo e falou alto o suficiente para a sala inteira ouvir. Só quero agradecer a todos por virem honrar vovó Eulália. Hoje marca a passagem oficial do legado dela para a próxima geração. Cabeças assentiram. Alguém disse, isso aí. Outro bateu palmas 2 vezes. A partir desta tarde, o Gustavo continuou orgulhosamente. Todas as 8 propriedades rurais estão formalmente no meu nome. Estarei gerenciando elas daqui para frente, exatamente como a vovó e o papai sempre quiseram. Uma salva de aplausos irrompeu. Gritos, assobios. Alguém até gritou, vai, Gustavo! E através de tudo isso, não me movi, não bati palmas, não pisquei. Dr. Silveira abriu sua pasta pigarreando. Se todos puderem se acalmar, vou começar a leitura. Mas papai o interrompeu, excitado demais para se conter. Já sabemos como isso vai. Ele trovejou. Todas as 3 propriedades rurais de Goiás vão para meu filho. Ele apontou o polegar para mim. Ela não recebe nada. Outra rodada de aplausos. Um primo deu um tapa nas costas do Gustavo. Jéssica brilhava como se tivesse acabado de casar com a realeza. E foi quando a sala inteira aprendeu a verdade. Dei um passo à frente, as rodinhas da minha mala clicando pelo piso de madeira. O som cortou os aplausos como uma lâmina. A conversa parou no meio da frase. Copos congelaram no meio do caminho até os lábios. Posicionei a mala ao lado da mesa de centro e abri as travas de metal. Clique, clique. Cabeças viraram. O sorriso da mamãe tremeu. O rosto do papai ficou rígido. Abri a tampa e tirei a primeira escritura de transferência, segurando levemente entre 2 dedos para que o selo dourado do cartório pegasse a luz do teto. Então, a coloquei sobre a mesa. Um silêncio caiu sobre a sala inteira. Coloquei a segunda escritura, depois a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. E por último,
Um documento grosso encadernado com seções destacadas visíveis através da capa translúcida. O Trust revogável em vida de Eulália Oliveira. As pessoas ofegaram. Uma mulher levou a mão à garganta. O prosecco da Jéssica escorregou da mão dela e se estilhaçou no carpete, formando uma poça alaranjada ao redor das sandálias dela. Papai deu um passo cambaleante para a frente. O quê? O que é isso? Olhei direto para ele. Você realmente não sabe de nada. Eu disse suavemente. Sabe? Dr. Silveira deu um passo à frente, ajustando os óculos. Deixa eu ver isso. Ele pegou a escritura do topo, examinou o selo do cartório, verificou o número de registro, virou para a data. A testa dele franziu. Então checou a próxima e o Trust. O rosto dele ficou sem cor. A garganta dele trabalhou silenciosamente. Então ele limpou a voz e anunciou. Essas escrituras foram registradas há 3 anos. Uma onda passou pela sala. Ele folheou as páginas do Trust, olhos se movendo mais rápido agora. Então falou mais alto para que todos pudessem ouvir. Marina Oliveira é a proprietária legal registrada de todas as 8 propriedades rurais. Silêncio. Não quietude, não atordoamento. Silêncio absoluto profundo até os ossos. Papai cambaleou de volta para uma cadeira. Mamãe pressionou as mãos sobre a boca. O Gustavo avançou em direção aos documentos. Não, a vovó estava confusa. Ela não sabia o que estava assinando. Antes que Dr. Silveira pudesse responder, outra voz, pequena mas firme, cortou o caos. Eu estava lá naquele dia. Todas as cabeças viraram. Meu primo mais novo, Felipe, estava perto do corredor, mãos nos bolsos, ombros tremendo levemente. Ele deu um passo à frente. Eu levei a vovó no cartório, ele disse. Ela me pediu para não contar para ninguém. Ela estava muito clara sobre o que queria. Papai parecia que tinha levado um soco. Mamãe desabou no sofá. A respiração do Gustavo vinha em bufadas curtas e raivosas. Finalmente falei. Vovó me pediu para esperar até alguém tentar tomar o que não era deles. Hoje pareceu o dia certo. O advogado fechou o Trust com um baque suave. Um som que ecoou como uma martelada de juiz. Legalmente, ele disse. Não há nada a distribuir. As propriedades pertencem exclusivamente à Marina. Fim da questão. Fim da questão. Foi a primeira vez na minha vida inteira que alguém na minha família disse uma verdade que não podia ser distorcida. Papai se curvou para a frente, a cabeça nas mãos. Mamãe começou a soluçar. Jéssica murmurou algo e correu pela porta da frente. O Gustavo me encarou com os olhos vazios de alguém que finalmente via as consequências de cada elogio fácil que já tinha recebido. E eu apenas fiquei ali parada. Calma, firme, exatamente como a vovó me disse para ser. Porque ela estava certa o tempo todo. Papel vence promessas todas as vezes.